Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. O nosso programa Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Hoje nós começamos para falar sobre a Bíblia, regra de fé para a felicidade do cristão. A gente sempre traz, né, esse contexto, Lilian, para o programa, na vertente da leitura orante. Mas você conhece a história da Bíblia? Você conhece manusear o carinho que a gente deve ter com a palavra de Deus? Sim, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né? Tantas foram as pessoas utilizadas pelo Espírito Santo para escrever, né, a palavra de Deus, antigamente naqueles manuscritos. E qual foi, assim, o discernimento que a igreja fez de reconhecer o que era sagrado, o que era efetivamente inspirado por Deus e que podia constar das escrituras sagradas, né, do cânone. É um conjunto de livros a nossa Bíblia. E é hoje um dia o livro mais vendido, né? O livro mais publicado no mundo inteiro. Exatamente. E ele não é um livro, assim, né, como qualquer outro, né? E ele, embora tenha sido escrito aí ao longo de muitos anos, né, por muitas pessoas, por ser essa inspiração de Deus, ela não envelhece nas suas palavras. Ao contrário, permanece sempre atual. E é até impressionante quando em determinados encontros, momentos, ou seja, em comunidade, ou na sua, né, momento sozinho, individual de oração e espiritualidade, quando nós nos deparamos com uma leitura da palavra, com a meditação, né, a leitura orante em si, nós entendemos que ela é tão real, né, parece que conversa conosco. Olha que não foi combinado esse conversa conosco, viu? Saiu. É porque fica já assim tão especial, né, na nossa vida, no dia a dia, que a gente já sabe de cor, né? E salteado essa emoção de conversar através da palavra. Sim, olha que no meu encontro de catequese passado, né, a gente fez tipo assim uma forca, né? Dizendo, aí a gente diz, conversa com Deus. Através da oração. Então, orar com a Bíblia é uma forma muito importante, né, e muito digna de conversar com Deus. Isso aí é abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, aquilo que Deus pode nos falar através da sua palavra, né, que Ele nos deixou. É muito importante a gente ter uma intimidade com a Bíblia. É sério que vários cristãos deixam ela lá na estante, às vezes aberta, empoeirando, e não tem muita coragem, até por ser um linguajar um pouco mais pesado, e a gente não ter um real entendimento do contexto, né, ou do que estava passando aquele povo quando escreveu as palavras, né? Então, às vezes, a interpretação pessoal, ela é um pouco perigosa mesmo, não devia ser tão, assim, necessário fazer, mas que a gente tivesse, então, círculos bíblicos, né? Se a gente tivesse alguém para orientar e estudar conosco a Bíblia dentro da igreja, seria bastante proveitoso e ideal. Algumas paróquias eu sei que existem círculos bíblicos. E na de vocês, existe alguém? Olha que legal. Eu cresci dentro de um círculo bíblico. A conversão da minha família foi dentro de um círculo bíblico. Nós tivemos essa paixão que temos hoje na minha família pela palavra, por causa dos círculos bíblicos. Olha que bonito testemunho, pessoal. Até arrepiei, sabe por quê? Porque a gente que pensa em formação dentro das nossas paróquias, né? E a gente quer trazer tantos e tantos, assim, temas para a formação, para aprofundamento do caminho do cristão. E às vezes é necessário, talvez, um círculo bíblico, alguém que leve adiante esse círculo bíblico. Lá na minha paróquia, alguns freis fizeram, assim, ao longo do ano e estudaram livros da Bíblia, né? E realmente Dom Paulo
nos pediu, né, nas diretrizes, que fosse dado o enfoque ao pilar palavra. Não é por um acaso, é porque a palavra de Deus tem muito a nos ajudar, né, a nos tornar mais cristãos, mais próximos desse ideal cristão que vem com a nossa igreja, né? De autenticidade, de reconhecimento, de uma luta de um povo, né, que se fez filho, né, se fez conduzir por Deus. Teve momentos de exílio, né, teve momentos de escravidão, teve momentos de perdas, né, ganhos, perdas, mas nunca desistiu da sua fidelidade a Deus, né? Então essa fidelidade é muito assim significativa para nós, porque hoje também acontece muitas perdas também, muitas chateações, né, muitas tristezas, assim como também acontecem alegrias, mas a gente saber que Deus acompanha tanto num momento quanto no outro, está sempre conosco e está também nos esperando para uma vida eterna, né? Jesus se encarnou, né? É a palavra de Deus encarnada. Isso também é muito significativo, né? Que quando fala no Evangelho de São João, é o verbo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Verbo, gente, é a palavra de Deus, é pelo qual a gente consegue conhecer a Deus, olhar para Jesus Cristo e ler a Bíblia, a gente vai conhecer também a Deus através dessa carta de amor que ele nos escreveu. É verdade. Eu trouxe uma historinha também, antes da gente fazer a oração, né, inicial aí do nosso encontro. Eu vou contar um pouquinho a história chamada dos dois profetas, né? A história dos dois profetas. Eita, quase não falo. Peraí. Hoje eu trouxe uma história chamada A História dos Dois Profetas. Pressentindo que seu país em breve iria mergulhar numa guerra civil, o sultão chamou um dos seus melhores profetas e perguntou-lhe quanto tempo ainda lhe restava para viver. Meu adorado mestre, o senhor viverá o bastante para ver todos os seus filhos mortos. Num acesso de fúria, o sultão mandou imediatamente enforcar aquele que proferia palavras tão aterradoras. Então, a guerra civil era realmente uma ameaça. E, desesperado, chamou um segundo profeta. Quanto tempo viverei? Perguntou, procurando saber se ainda seria capaz de controlar uma situação potencialmente explosiva. Senhor, Deus lhe concedeu uma vida tão longa que ultrapassará a geração dos seus filhos e chegará à geração dos seus netos. Agradecido, o sultão mandou recompensá-lo com ouro e prata. Ao sair do palácio, um conselheiro comentou com o profeta: você disse a mesma coisa que o profeta anterior. Entretanto, o primeiro foi executado e você recebeu recompensa. Por quê? Porque o segredo não está no que você diz, mas na maneira como você diz. Sempre que precisar disparar a flecha da verdade, não esqueça de antes molhar a sua ponta no vaso de mel. Por mais inaceitável que seja aquilo que você vai dizer, se você souber como transmitir, será fatalmente absorvido por quem ouve, de uma forma compreensível, seja na vida profissional, familiar, na igreja, etc. Então, essa história narra bastante, né, o que a Bíblia representa muitas vezes, né? A Lília comentou em relação às interpretações. Então, existem N interpretações. E a mensagem da palavra, ela tem que ser essa molhada no mel. Mesmo que muitas vezes Deus vem nos alertar de várias coisas. Verdade. A forma como nós nos comunicamos vai impactar muito, né? Como será recebido, né? E a total diferença. Realmente falarmos com amor, né? Assim, eu sempre repito na catequese, a Bíblia é uma carta de amor de Deus, é uma carta de amor de Deus. Mas lá não tem guerra, lá não tem, assim, mortes por guerra ou injustiças, ou mesmo a história de Jesus que foi
sacrificado tão injustamente, tanta dor, né, das pessoas. Por que, tia, que será uma carta de amor, né? Aí a gente tem que se pensar realmente, né? O mel está no Espírito Santo que nos conduz, né? E nos ilumina através desse conhecimento, dessas reflexões e da fé, né? A fé que, por mais que vejamos escuro, Deus tem um céu límpido nos esperando, né? Vale a pena, pessoal, realmente a gente ler a Bíblia para se aproximar de Deus, que nos fala através da sua palavra. Achei aqui uma oração para nós fazermos hoje. A ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Vamos? Sim, preparados? Sim, devoções, né, são um doce, digamos assim, que a gente pode dar a Deus através de uma oração feita há tantos anos, às vezes séculos, né? Então vamos lá. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do século futuro, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus nosso amigo, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplo das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus.
Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. E pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus, que dissestes: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Dai-nos a afeição do vosso divino amor, de modo que de coração, palavras e obras vós amemos e jamais cessemos de vos louvar. Concedei-nos, Senhor, ter perpetuamente reverência e amor ao vosso nome, porque não deixais de governar os que fundastes no vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Uma oração profunda que exalta a história inteira do Senhor, né? Senhor Jesus. Que nós pedimos também nessa piedade, nós clamamos, né? Então foi uma oração de aclamação. Geralmente as ladainhas, né, quando nós rezamos, né, pela piedade popular, é o povo que clama pelo Senhor. E faz o resumo, né, da palavra dele, né, da Bíblia, que é esse nosso tema de hoje, a história do povo, esse clamor do povo. É um dos motivos de ter feito todas as escrituras, né, toda essa contação da história do povo de Deus nesses livros chamado Bíblia. A Sagrada Escritura, ela é composta por 73 livros. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento são mensagens de Deus preparando o povo para a chegada do Salvador. É também a história de um povo, os hebreus, em sua luta pela sobrevivência e sua resistência contra guerras e escravidão. O Novo Testamento é a boa nova de Jesus Cristo e o surgimento da igreja, o povo de Deus. Sim, como é linda a nossa Bíblia, né? Foi escrita durante séculos e passadas primeiro por tradição oral e depois sentir necessidade, né, até lá no exílio da Babilônia, de transformar aquelas histórias em histórias escritas para passar por outras gerações, né? E aí se encontraram, assim, vários manuscritos em diversos locais e muitas vezes quando a pessoa vai fazer a tradução da Bíblia, ela tem que pegar vários manuscritos e compará-los, né? Para saber, porque alguns foram copiados, né, fielmente, outros foram adaptados um pedaço, então, e ali conseguiu-se formar o cânone, isso por volta, se eu não me engano, com São Jerônimo, né? Nos anos 300, se eu não me engano. E é muito bonita a história da Bíblia. A nossa Bíblia católica difere um pouquinho da Bíblia protestante, porque lá eles não aceitaram 7 livros, né? Mas, sim, em suma, ela tem praticamente os mesmos livros. Dentro de 73, apenas 7 pequenos livros no Velho Testamento é que não estão na Bíblia dos protestantes.
E o E Novo isso, Testamento está inteiro. exatamente. E para nós catequistas, essa informação ela é muito importante. Às vezes a gente pensa, assim, poxa, por que eu preciso saber isso? Primeiro, porque quando nós recebemos os catequizandos, muitos ganham, né, da família a Bíblia de outras religiões, né, de outras traduções. E aí a gente fica naquele dilema. Poxa, ele ganhou com tanto carinho, eu tenho a parte sentimental. Mas como nós estamos educando-os para a fé, é importante que o catequista observe as Bíblias dos seus catequizandos e converse com a família, explique, né, esse sentido que a Lília falou, a diferença dos livros, a diferença de linguagem, as diferenças de tradução. E como é que eu sei que realmente a Bíblia é católica? Além da quantidade dos livros, que são maiores, temos também vamos dizer assim, a chancela da igreja, chamado de imprimatum. Nas Bíblias católicas, né, os bispos chancelam e escrevem, né, eu vou falar de uma forma mais didática, e eles carimbam o selo real, digamos assim, pertencente à igreja, né? O selo real é uma forma de dizer, mas é a afirmação da Igreja Católica que aquela Bíblia, ela é cristã, católica, apostólica, romana. Sim, está em todas as Bíblias católicas, existe o imprimatur, né? Uhum. Algum bispo que referendou, né? E que realmente chancelou é uma boa palavra, né? Algumas pessoas podem não entender, né? Mas ele concorda que aquela Sim. tradução é uma tradução fidedigna das fontes, né? Da fonte da verdadeira da Igreja Católica que guardou esses manuscritos durante, né, tanto tempo. Algumas pessoas ainda hoje lá no Vaticano ou lá na Terra Santa, parece que eles ainda têm acesso a manuscritos, né? Sim. Da Bíblia. Eu fico pensando assim, alguns biblistas que fazem a exegese, que a gente chama. Exegese é aquele estudo aprofundado, qual era o tempo, qual era o que estava acontecendo, os personagens, se eles têm historicidade, e ficam estudando em cima dos próprios manuscritos, né? Escritos eles em algumas línguas, né? A principal delas, o hebraico, que era uma língua que os judeus usavam principalmente para as coisas sagradas, né? O aramaico já era mais próximo do grego, era um idioma que era usado mais na parte comercial, mas como ele era mais fácil de entendimento, o hebraico às vezes é como se fosse uma linguagem mais culta, né? Mais difícil. Então, tem alguns trechos foram também escritos no aramaico, mas o grego, a primeira vez que se juntaram os pergaminhos, né, e houve a necessidade de juntar, né, e eu escutei isso ontem de uma formação do Frei lá na escola da minha paróquia, né, ele falou que foram chamados 70 sábios para pegar os manuscritos da Bíblia e transformarem ele para o grego. E aí surgiu, então, depois eles se reuniram com as traduções e viu que exatamente era a mesma tradução. Então, deu origem à Septuaginta, que é a Bíblia dos 70. Então, os 70 sábios que traduziram a Bíblia para o grego. E depois disso, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, né? Que o latim era como se fosse o inglês da antiguidade, né? Uma língua que hoje está devidamente assim morta, digamos assim, né? Mas ela ali no Oriente Médio, norte da África, na Europa, tudo, o latim seria a língua mais falada, mais difundida entre os povos, né? Seria a segunda língua e mais difundida até pela grandeza, né, que teve os reinos como é que se dos gregos, dos macedônios, e também depois de Roma, né? O latim era a Vulgata, como eles falam, né? A língua, digamos, popularizada, mais conhecida entre eles, né? Que eram os povos que dominavam naquela época, né? Isso, exatamente. Os povos que estavam exercendo o seu domínio ali, né? Isso.
Então, foi traduzida a Bíblia para o latim. Exatamente. Nossa história é muito rica, né? Então, a gente, até para entender esse contexto, a gente sempre vai trazer novidades para vocês, fatos históricos, né? Tem hora que, às vezes, eu esqueço aqui do programa, se vocês observarem, às vezes eu dou uma parada, porque eu fico encantada com a Lili explicando essa parte, né? Então, a gente aprende juntos. E é muito interessante, e sempre que a gente puder, a gente vai trazer essas novidades, né? Porque nós mesmo, como catequista, muitas vezes a gente não conhece a palavra com essas histórias. E é tão bom a gente se aprofundar, né? Assim, eu faço realmente o curso de teologia, indico para vocês que tiverem possibilidade realmente de fazer para estudar a fé mais a fundo, é porque quando a gente ama aquilo e conhece, a gente é capaz de testemunhar, né? Mais forte, com, né? Mais vivência, né? Eu quero fazer o ano que vem. Se Deus quiser. Eu achei aqui também como curiosidade, quais são os 7 livros do Antigo Testamento que não existem na versão protestante? Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além de trechos de Esther e Daniel, que é Esther, capítulo 10, versículo de 4 a 16, e 24, né? Capítulo 24, versículo 24, aliás. Daniel, capítulo 3, de 24 a 90, e versículos 13, e capítulos 13 e 14. Também, né? Então, são curiosidades que é interessante a gente trazer também para essa roda de conversa. E vocês podem pesquisar, podem pegar, podem comparar, que vocês vão ver essas diferenças nas Bíblias. E até ajudar os catequizandos a descobrir e ter mais carinho, inclusive, pelas nossas Bíblias. Nós fizemos isso na nossa catequese, na minha turma de Eucaristia, 100% já está com a Bíblia católica. Na primeira semana, quando eles vieram, tinha uns 3 ou 4 sem Bíblias e mais uns outros 3 ou 4 com Bíblias que eram, né, de outras ideologias. Que aí depende, né? A Bíblia protestante, ela é imensa, as tradições. Cada segmento tem uma forma, tem uma Bíblia. E é até difícil, né, para a gente trabalhar isso. Mas é importante para nós ter esse discernimento também. Então, o que nós fizemos? Nós fomos individual. Nós demos um encontro sobre a Bíblia primeiro, para as crianças entenderem, e nós aproveitamos essas próprias Bíblias que as crianças trouxeram. Claro que sem colocar a criança em situações constrangedoras, né? O sentido não é apontar que ela está errada, mas trazer para a realidade e mostrar as diferenças. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Tato, né? Isso. E foi muito interessante, porque elas mesmo pegaram, a gente fez uma dinâmica, olhamos o índice, comparamos uma Bíblia com a outra, então o encontro foi super interessante. E eles mesmos começaram a identificar a diferença. E aí, quando foi nos outros encontros, os pais, a gente foi conversar também individual com os pais, explicou o motivo, mostrou a diferença, né? Mostramos o imprimato, mostramos lá os livros certinho, essa diferença de linguagem, e demos algumas opções de Bíblias católicas. Eu tenho quase todas, a Lília com certeza também. Sim, nós somos fãs de Bíblias, Uhum. a gente tem todas, que é Jerusalém, Paulinas, Bíblia Pastoral, agora a da Ave Maria. A Paulinas, inclusive, lançou agora, recentemente, uma nova Bíblia, uma viu? nova tradução, né? Tem a Bíblia do Jovem também, da editora Ave Sim. Maria, que tem muitas considerações, muitas notas, né? Que, assim, de vários níveis e que ajuda Sim. a entender, né? E a trazer para a atualidade aquilo que nós estamos lendo, né? Eu tenho uma enorme, que eu sou apaixonada. Eu não levo muito para catequese, porque ela é pesada. Mas a Bíblia na época que surgiu o YouCat, o YouCat, uma do jovem enorme, na época da jornada aqui no Brasil, né? Foi um dos materiais de lançamento aqui do Papa. E aí, essa Bíblia, ela tem, assim, desenhos, imagens, ela é muito bonita para se trabalhar na catequese. Eu não sei qual versão que tá, eu já vi outras capas, a minha foi a primeira que eu fiquei doida na época. É a Bíblia Jovem? Do YouCat, uma enorme, ela é da Ave Maria, bem grandona, mas com a tradução voltada para Ave Maria, só que com a linguagem e anotações e reflexões do YouCat. Então, tem cartas, tem referências históricas, tem desenhos. A Bíblia é linda. Ela é um pouco onerosa, né? Que não é todo... Assim, eu não vou
falar que ela é barata, ela não é. Hoje eu não sei mais o preço dela, porque realmente a minha eu comprei há muitos anos, bem na época da jornada, né? Minha sobrinha não era nem nascida e hoje já tá com 9. A gente fala que ela foi concebida lá. Então, Passa muito rápido sim, o mas tempo, né? hoje nós temos Bíblias de todos os valores, de todos, né, até as condições financeiras, capas, desenhos, justamente para que nós tenhamos esse amor pela palavra, né, esse cuidado. A gente também é importante ensinar os nossos catequizandos a ter o cuidado mesmo de manuseio com a Bíblia, não deixar no chão durante os encontros, não sentar em cima, né? A gente vê muito isso nos encontros, a gente corre atrás dos meninos, a Bíblia, a palavra de Deus. E com a nossa jornada do IVC, trazendo a Bíblia como o centro hoje da catequese, né? Ela ficou num lugar de destaque para os nossos corações, com os nossos catequizandos. Então, hoje está bem mais tranquilo para a gente realmente resgatar esse valor da palavra. Isso. E com calma e ensinando, né, a localizar as coisas na Bíblia. Hoje em dia as crianças têm tanto assim assunto ou conteúdo para aprender que normalmente tá um pouco difícil de decorar, né? Uhum. A gente percebe assim, pessoal, vocês ainda não sabem onde que está esse livro, onde que está esse livro, onde que está aquele livro, mas sim, com amor, né, com tranquilidade, a gente pode ajudá-los muito a se inteirar, né, do conteúdo da Bíblia. E aí tem como o Antigo Testamento está dividido, né, Débora? O Antigo e o Novo Testamento, como é que eles estão divididos? Então, o Antigo em 4 partes. O Pentateuco contém 5 livros, que é a Torá para os judeus e significa lei. Temos também os livros históricos, que é a história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Nós temos os livros sapienciais, onde vai, né, trazer aí um pouco da sabedoria, da fé do povo, né? Então, ele vai trazer experiências de vida que nos ajude a ter, né, esse dom de caminhar, né, de por onde vamos, ajudar-nos no discernimento. Temos os livros proféticos, né, onde conta aí a história de vários profetas, Isaías, Jeremias, né, onde Deus fala através dos profetas que já preparam aí o anúncio para a chegada do Salvador, né? Então, são aqueles que vão anunciar o Senhor. E no Novo Testamento, ele também tem uma divisão. Está dividido em 4 partes. Evangelho, né, com Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos e Apocalipse. Né? Então, lá no Evangelho, nós temos a vivência real com o Cristo, né? Onde narra a vida dele, né? Com os apóstolos, seus milagres, onde realmente nós temos a nossa essência da fé, o nosso direcionamento maior. Nos Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, né, onde foram iniciando as primeiras comunidades, as conversões. O nascimento da igreja. O nascimento da igreja. A Carta dos Apóstolos, né, são as cartas, a grande maioria de São Paulo, que foi aonde a igreja se disseminou, aonde a igreja tornou-se missionária e foi para o mundo inteiro, digamos assim, né, onde a igreja se espalhou e tornou-se conhecida hoje como nós conhecemos. E Apocalipse, que é a coragem dos testemunhos. É um livro que a grande maioria tem medo. Eu, inclusive, quando era pequena, eu morria de medo porque eu não entendia, né? Uma linguagem com algumas, digamos, fábulas, né? Com umas imagens, assim, que a gente ficava apreensivo, né? Do final, dragão, final do mundo. E hoje, figuras, né? Deixava com medo, mas hoje a gente entende, né, essa importância. Pelo contrário, é a coragem do cristão de vencer o mal e a vitória de Deus, e principalmente de Nossa Senhora, rainha triunfante, conosco na caminhada. Amém. Com certeza, né? Deus, assim, tem o plano dele. E apesar da gente olhar para o mundo, né, e não conseguir enxergar totalmente, né, nós estamos, por enquanto, vendo sobre véus, né? Ele tem comandado esse mundo.
E Jesus prometeu que ele virá uma segunda vez, né? Não sei se nós seremos os sortudos, mas alguma geração vai ver, né, Jesus em sua glória, resgatando todos aqueles que são seus, né? E a nossa esperança é que sejamos, né, que nos reuniremos todos, né? Essa geração que vai ver Jesus com as outras gerações passadas, nessa nova Jerusalém celeste, né? Que está onde cordeiro e lobo, né, brincarão juntos, leite e mel para todos, onde não haverá essas necessidades e essas lutas por espaço, por poder, né, onde Deus poderá ser tudo em todos, como diz a Bíblia, né? É verdade. Nossa, é muito assunto. Hoje nós estendemos até um pouco mais o nosso programa, mas assim, com a alegria de que é só mais uma degustação, embora tem muita coisa sobre a nossa palavra, né? Então a gente sempre deixa para que vocês pesquisem, procurem, conheçam e vivam. E para a gente finalizar, nós vamos deixar então, né, a palavra bíblica de hoje, que está lá em Romanos 15, de 1 a 7. Sim, vamos ler, né? Nós, que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Salmo 68, 10. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa mensagem é até profética também, né? Porque São Paulo remete lá ao Salmo, né? 68, e ainda fala da importância que devemos dar através das escrituras. Então, que essa mensagem, né, e hoje esse papo que nós trouxemos para vocês, né, sobre a Bíblia, esse novo conhecimento, essas curiosidades, que a gente só trouxe um pouquinho, né, que a gente queria ficar o dia inteiro aqui conversando, mas que ela fique em vossos corações, que a gente tenha esse amor de acolher uns aos outros também através da palavra, assim como Cristo nos acolheu para a sua glória. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.